Amém. Para os irmãos da nossa igreja, da nossa comunidade local, não é novidade que agora eu sou pai. Mas talvez que você que esteja assistindo aí na tela do seu computador, do seu celular, agora ou depois, talvez você não me conheça, e essa é a última notícia mais importante sobre o Daisuke. Eu sou pai de um menino lindo chamado Noanjo Hattori. Essa semana, na terça-feira, ele já vai completar um mês. Passou muito rápido e cada dia é um dia diferente. É um dia de cada vez, de aprendizados, de coisas novas para descobrir, aprender como faz e muitas vezes dias de desespero, dias de confusão, sem saber o que fazer. Primeira vez. E algum dia desses de desespero, a gente sem saber o que fazer, eu estava procurando vídeos, agora a gente procura médicos no YouTube, tem tantos médicos que têm cursos, sobre como fazer uma rotina de sono, como você evitar cólica, como você melhorar a questão dos gases, E aí eu estava vendo uns vídeos e aí apareceu um vídeo de um pediatra falando mais ou menos assim: seu bebê parece estar com dor, chora a noite toda, faz muita força e sofre para fazer cocô, à noite parece que tem algo incomodando, parece que tem espinho no berço, ele não consegue beber no berço, só consegue beber no colo, só consegue dormir no colo. E aí ele lista um monte de coisas e ele no final ele fala assim: se você está vivendo isso, parabéns, você tem um bebê saudável. Parabéns, você tem um bebê completamente saudável. É isso mesmo, é recém-nascido, E essa angústia, esse sofrimento de não saber o que fazer, de ver o seu filho chorando, e aí você não sabe o que é, se é gases, se é cólica, se é sono, se é fome. Ao mesmo tempo que a gente fica desesperado, sem saber o que fazer. Cansado, a privação de sono também é uma coisa real nessa fase da vida. Ouvir isso é um alívio. O choro que a gente escuta é reconfortante. Muitas vezes eu estava no celular no trabalho, e aí o Noan estava chorando, resmungando, e para aqueles que são pais, eles falam assim: nossa, que gostoso, ouvir o choro, ouvir o resmungo. Mas para aqueles que não experimentaram ainda, tenho vários amigos solteiros ainda no trabalho falando: pelo amor de Deus, Deus me livre, não sei o quê. Então, enfim, essa vida de pais com recém-nascido é exaustiva e sofrida, mas ao mesmo tempo é uma alegria que não dá para explicar. É uma felicidade assim, eu não consigo botar em palavras. E não sei se algum dia eu vou conseguir palavras exatas do que corresponde a esse sentimento, de celebração. De alegria profunda, no coração de sermos pais. Esses sentimentos opostos, alegria e sofrimento, a gente não consegue explicar, muitas vezes, mas isso, na realidade do pai e da mãe, esses dois sentimentos que parecem ser opostos e que não se misturam, eles se misturam. Eles coexistem dentro de uma mesma pessoa e no mesmo tempo, no mesmo momento. E na caminhada cristã, a gente também desfruta de algo bem parecido. E é nisso que nós vamos meditar nessa manhã. Hoje o nosso texto, na nossa série de 1 Pedro, continua no capítulo 4, agora a gente vai ler a segunda metade, versículos 12 a 19. E a palavra de Deus fala assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo.
Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra agora. E nós pedimos mais uma vez que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz, ao mover do Teu Santo Espírito. Que essa palavra seja usada hoje para nos encorajar, para transformar os nossos corações, para nos levar a arrependimento e para nos mover em direção a Ti cada vez mais. Continua, Senhor, a ministrar os nossos corações, nos dá atenção para o que o Senhor quer falar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai voltar versículo a versículo, alguns versículos parte por parte. Versículo 12 fala assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Para a gente que já está ouvindo essa série, né, em 1 Pedro, Pés na Terra, há um tempo, isso claramente não é novidade. A gente falou sobre o sofrimento a série toda, e esse é um tema central aqui. Né? E claramente isso não deveria, muito menos ainda, né, ser novidade para os ouvintes dessa carta, a quem Pedro estava escrevendo. Né? Essa esperança em meio ao sofrimento é o tema central da epístola. Né? Pedro, ele estava escrevendo para pessoas que estavam sendo perseguidas, assediadas por serem cristãos. E ao longo da série, né, dessas mensagens, nós vimos que Pedro encoraja aqueles irmãos a perseverarem, falando que o sofrimento será por pouco tempo, mostrando o exemplo, inclusive, do sofrimento de Cristo. Né? Isso a gente viu, inclusive, no domingo passado com o pastor Joel. O sofrimento, irmãos, não é elemento surpresa na vida dos cristãos. Mas é certo. É certeza que vamos passar por isso. As provações, obviamente, elas nos geram incômodo. Muitas vezes nós questionamos, nos frustramos e nos indignamos com o sofrimento. Isso é natural. Ninguém gosta de sofrer. Mas outra coisa é a gente estranhar a existência do sofrimento. Outra coisa é a gente se deparar com o sofrimento e a gente ficar confuso, pensando que é surpresa, pensando que é novidade. Se você passa por isso, se você acha que o sofrimento é novidade, que não deveria existir na vida de um cristão, talvez o seu entendimento de evangelho esteja equivocado. Ou talvez você está esquecendo ou ignorando o que Jesus mesmo disse. Em João 16, 33, a palavra fala assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão o quê? Aflições. Contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Não se surpreendam, irmãos. Não estranhem, mas entendam que o sofrimento faz parte da jornada e caminhada cristã. Porém, somente aceitar o sofrimento não é suficiente.
Para os crentes, o olhar sobre o sofrimento não é de contentamento, simples aceitação. E assim o texto de hoje continua, nos versículos 13 a 18. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou com quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Não muito diferente do que a gente vê hoje, nos nossos dias, a cultura daquela época, a cultura romana da época em que Pedro estava inserido, dificilmente olharia para o sofrimento como motivo de alegria, de bênção, como o texto fala aqui, mas sim como vergonha e castigo dos deuses. Portanto, havia assim uma valorização do oposto do sofrimento. O prazer, o sucesso, a ascensão, o poder, indo totalmente contra a cultura. Pedro ele convida aqueles irmãos a olhar para o sofrimento como motivo de alegria. E Pedro ele aqui está retomando que ele já via a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. As provações, meus irmãos, comprovam a fé. As provações são parâmetro para mostrar a validade e valiosidade dessa fé, que terá como resultado louvor, glória, honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor, Ele sofreu rejeição, perseguição, dor e morte de cruz, e nas provações, os crentes também participam desses sofrimentos. E assim também podem participar da sua glória. Romanos 8,17 fala assim: se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Assim como a gente participa desses sofrimentos, participamos também da sua glória. Agora, como um pai fresco, né, de primeira viagem, exemplo de paternidade e maternidade é o que não vão faltar nos próximos sermões que eu vou dar. Talvez a Vitória também vai trazer muito isso à tona nos próximos meses. E eis que já trouxe primeiro, eu vou trazer mais uma vez. A dualidade da dor e da alegria, ou seja, de viver sofrimento e satisfação ao mesmo tempo, ela é vivenciada não só agora, com os exemplos que eu dei agora mais cedo, mas também desde as contrações do parto. As mães aqui, que estão aqui presentes, podem concordar comigo. As contrações doem, doem muito, para a mãe. Eu só meu coração doía de ver minha esposa sofrendo. Mas essa dor, ela é sinal de que está tudo certo, que o neném está vindo, a hora está chegando. E quando o neném nasce, abre aquele berro, é emocionante, é impressionante a altura do berro que o menino dá. Lógico que tem uma questão fisiológica, mas é sofrimento. A mudança drástica
de ambiente, né? O neném estava lá no útero, num ambiente confortável, né? Com a luz baixinha, quentinho, né? Apertadinho, e aí do nada ele vai para o mundo, né? E aí tem a questão do pulmão que vai ser utilizado pela primeira vez, aí ele expulsa o líquido do pulmão e aí o ar entra e aí vem aquele ardor, né? Falam que isso dói pra caramba, né? E vem aquele sofrimento, vem aquela agonia, né? A expressão de desconforto, grito, choro forte. E aparentemente é sofrimento, né? É angústia. A mãe também, né? Depois do parto, com muita dor. Mas toda essa expressão de sofrimento, ela aponta, e ela dá o sinal verde para a gente ficar feliz. Né? A equipe médica comemora, né? Todo mundo bate palma, e a alegria é maior ainda para os pais. Né? Coisa emocionante que não dá para descrever mais uma vez. E quando nós somos zombados, nós crentes, em Jesus Cristo, quando nós somos zombados, nós sofremos discriminação, rejeição por sermos seguidores de Cristo. Quando nós sofremos pressão internamente, né, lutas no nosso coração, crises de fé, tentações, tudo isso é difícil, tudo isso é complexo, mas ao mesmo tempo é um estranho presente de Deus para a gente se alegrar, para a gente comemorar também, para a gente glorificar o Senhor. Como vimos no domingo passado, na pregação do pastor Joel, o sofrimento ele é a oportunidade para a gente demonstrar o amor generoso de Jesus às pessoas. Quando a gente sofre, aqui Pedro ele está falando, olha irmãos, vocês estão sendo perseguidos pelo império, pelos vizinhos, mas não paguem com a mesma moeda. Isso aqui é a oportunidade que eu estou dando para vocês demonstrarem o meu amor a essas pessoas. Se submetam às autoridades. Isso aqui é a oportunidade presente de Deus para vocês exercerem aquilo que eu coloquei na mão de vocês. Mas o sofrimento também é sinal que o Espírito de Deus repousa sobre nós e está ativamente trabalhando em nossas vidas. Versículo 16 a 18, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? No versículo anterior, Pedro fala assim, olha, vocês não estão sofrendo por causa do pecado. Vocês não estão sofrendo porque vocês são assassinos, vocês estão sofrendo consequência de serem criminosos, ladrões, de serem encheridos, intrometidos em problemas alheios. Não, vocês estão sofrendo por causa de Cristo. Vocês sofrem por causa do nome de Cristo, então louvem a Ele, glorifiquem a Ele, pois o julgamento começa pela casa de Deus. E o que significa isso? Em outras palavras, o Senhor está falando assim, o juízo começa pelo povo de Deus. E não é um juízo de condenação, mas de purificação e fortalecimento. Um encorajamento à perseverança, pois a purificação é um processo dolorido. É sofrimento, é negar-se a si mesmo, é abrir mão dos próprios desejos, fugir da tentação, ser rejeitado. Mas ao mesmo tempo, uma demonstração de amor de Deus, que está intencionalmente operando em nossas vidas. O Espírito de Deus repousa sobre nós e está operando em nossas vidas ativamente. E aqui, de novo, irmãos, não há espaço para um papo triunfalista. Pedro, ele contrasta com o juízo do ímpio e do pecador. Ele fala assim, o que será deles? O que será do ímpio e do pecador? Mas notem que esse contraste
Ele começa com os crentes. Porque ele fala assim, se já é difícil para o justo, então imagina para aquele que é ímpio. Se já é difícil para o justo, se sua salvação já é em meio ao sofrimento, já é em meio à dor, então imagina para aqueles que não estão em Deus. Certamente o juízo sobre esses será mais severo ainda. E aí o que faz a gente chegar no último versículo, versículo 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, a resposta ao sofrimento, por sermos crentes em Jesus Cristo, deve ser 1, alegria. E 2, confiança inabalável, aquele que também é soberano sobre o nosso sofrimento. Confiança inabalável do nosso Criador. E essa confiança, ela se manifesta como? Em perseverar na prática do bem. Para os crentes, para esses irmãos a quem Pedro escreveu, isso significa uma resposta pacífica à perseguição. Não devolver com a mesma moeda. Como eu falei antes, submeter-se às autoridades e confiar no Criador, confiar que o alívio virá no tempo certo. No ensino fundamental, eu morava em Salesópolis, né, cidadezinha aqui a um pouquinho menos de 1 hora aqui, onde é o acampamento Shalom, né? E por muitos anos eu era o único japonês da escola inteira. Talvez na cidade toda só tinha 3 crianças japonesas, eu, a Emily, e mais uma menina que era mais velha. Ela não ficou por muito tempo lá, porque ela já foi para a faculdade, ela já tinha saído da cidade. Enfim, eu não quero me vitimizar aqui, até porque foram anos muito gostosos, muito preciosos. Eu considero que eu tive uma boa infância, uma boa adolescência. E lá eu tive muitos bons amigos. Mas eu sofri bullying, preconceito. Principalmente na adolescência, que os hormônios começam a aflorar, né? E todo adolescente começa... Todo não, né? Eu não. Mas começa a paquerar, começa a querer ficar, né? Ter namoradinha. E além de eu ser o único japonês da escola, gordinho, eu era crente e não queria ficar, não queria namorar. Deu para imaginar? A fórmula do drama e do trauma adolescente, né? Ofensas, humilhações das mais diversas formas que um adolescente poderia usar da sua criatividade. A minha resposta a isso poderia ser com outras ofensas, né? E aceitar aquilo que eles estavam empurrando para eu fazer. Mas eu ouvia aquilo e não falava muita coisa, às vezes chorava. E, em suma, eu sofria porque eu seguia a instrução dos meus pais. Eu sofria porque eu estava seguindo a palavra de Deus. Deus foi muito bondoso comigo. Eu não fui um adolescente infeliz, como eu disse, mas muito pelo contrário, pois eu encontrava felicidade em honrar meus pais, buscar e obedecer a Ele. O mundo, ele fala assim: trabalhe duro até perder sua saúde, alegria, tempo com a família, porque uma hora você vai alcançar o sucesso. E assim você poderá ser satisfeito. Então está tudo bem, sofre aí.
Você vai ter que sofrer mesmo, porque aí uma hora você vai alcançar o sucesso, vai conseguir o dinheiro que você queria, a posição no trabalho que você queria, a casa que você tanto sonhava, a posição social. Ou na minha geração, né, o que importa é satisfação, né, fazer o que gosta. Então, se você estiver infeliz no seu trabalho, mesmo ganhando muito, vaza, troca de emprego. Esse emprego não é para você, porque você precisa ser satisfeito, você precisa fazer o que você gosta. Você não merece esse seu marido. Você está triste, infeliz. Peça divórcio. O casamento esfriou. Acaba com isso. A alegria e o sofrimento são como água e óleo no mundo. Não se misturam. Se você vai sofrer, é para alcançar felicidade. Ou se você sofre, é porque você está sendo castigado como consequência dos seus atos. E se aquilo que te faz sofrer, então livre-se daquilo. Se você está vivendo em coisas, em situações que te fazem sofrer, livrem-se daquilo. É isso que o mundo fala. E o mundo que fala essas coisas, Jesus fala em Mateus 5,11, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Felizes são os perseguidos, os insultados, aqueles que sofrem calúnia por causa do nome de Jesus. Irmãos, o que vocês têm sofrido por causa da fé em Jesus Cristo? Qual tem sido a sua luta diária? A sua luta interna, seus questionamentos, tentações? Qual tem sido a sua luta em relacionamentos, pressões externas por causa de Jesus Cristo? Qual é o seu sofrimento hoje por seguir a Cristo? Nessa manhã, nosso Senhor quer comprovar sua fé. É isso aí, meu filho. É isso aí, minha filha. Feliz é você que está sofrendo pelo meu nome. Você está no caminho certo. Continue olhando para mim. Continue a perseverar em bondade, obediência, santidade. E assim poderá desfrutar de alegria e satisfação hoje ainda, vendo o meu poder o aperfeiçoando na fraqueza, vendo eu encher o seu coração de esperança no momento em que você participará da minha glória, na vida eterna. O sofrimento é certo, irmãos. Mas como eu disse, como nós vimos nessa manhã, esse sofrimento ele aponta para uma comunhão com Jesus Cristo. E nisso nós podemos nos alegrar. O sofrimento aponta para uma oportunidade de exercermos amor, exercermos generosidade, bondade, humildade. E nós sermos aqueles que apontam para Cristo também.
O sofrimento é a oportunidade para crescermos, para sermos moldados por Ele. E assim desfrutarmos de mais intimidade, de mais proximidade com Ele. Gostaria de convidá-los a fecharem os olhos. Eu fiz uma pergunta: o que você tem sofrido por causa de Jesus Cristo recentemente? Primeiro eu gostaria de orar por você que tem sofrido nessa direção. Você tem sido rejeitado, tem sido desafiado no seu dia a dia, na rotina, no trabalho, nos estudos. O mundo fala uma coisa, mas você precisa fazer outra. E por causa disso você é zombado, é questionado. Ou você tem sofrido tentações no seu dia a dia, questionado a sua fé, frustrações para permanecer santo, permanecer reto e justo diante dele. Deus, nós queremos orar por esses irmãos que hoje estão sofrendo uma angústia que não é pelo pecado, não é pelo erro, mas simplesmente por se declararem seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, eu quero pedir para que o Senhor renove a motivação, a força, a alegria. Nessa manhã o Senhor nos lembrou que nós devemos nos alegrar e glorificar o Teu nome por essas coisas que nós estamos passando. Então, Deus, nós pedimos para que o Senhor restaure a alegria, para que o Senhor cure os corações que estão machucados, que estão angustiados com essa dor, Deus. Que essa dor, Senhor, de alguma forma possa apontar para Ti, Deus. Essa dor possa fazer com que eles voltem os seus olhos para Ti, Deus. E eles perseverem, Deus, no Teu amor, na Tua graça, no Teu poder, Deus. E sejam usados como instrumentos em Ti, para apontar para o Senhor Jesus Cristo. E assim, Senhor, alivia, Deus. Se for da Tua vontade, alivia, Senhor, esse sofrimento, essa dor, Pai. E agora eu também quero orar por aqueles que talvez nesse exato momento não estão passando por dor ou sofrimento por causa do nome de Cristo, mas certamente já passaram e podem ser usados também para incentivar, para apoiar, para ser ombro desses irmãos que estão passando por essas provações. Deus, nós queremos viver igreja de maneira intencional. Pai, a igreja não é só culto, onde a gente senta, assiste e vai embora. Mas Deus, nós queremos aproveitar as oportunidades para exercermos amor. Seja nas conversas antes do culto, nas conversas depois do culto, Deus, na rotina. Deus, nós queremos ter mais oportunidade e tempo com os nossos irmãos. A igreja de Cristo, Pai, nos ajuda a viver isso de maneira verdadeira, Pai. E uma última oração que eu faço, Senhor, é por aqueles que não conhecem a Ti, por aqueles que estão sofrendo por causa do pecado, aqueles que estão sofrendo sem saber o que fazer. Nessa manhã o Senhor os convida para abrirem os olhos e olharem para Ti. Ó Pai, que o Senhor esteja incomodando esses corações. Queremos também ser ponte, Deus, para que essas pessoas possam conhecer a Ti, Deus. Então que ao sair daqui, Deus, nós possamos ser movidos em missão.
ao sair desse domingo, Deus, ao iniciarmos essa semana, Pai, que nos nossos ciclos possamos ser encorajados a apontar para Ti, Deus, nos nossos atos de bondade, nos nossos atos de humildade, que muitas vezes vão contra a cultura, mas que são segundo o Teu querer e apontam para Ti.